Fundador e dono do Telegram é preso na França e coloca em debate a regulamentação das redes sociais, já que, por um lado, a gente tem a alegação que o Telegram não colaborava com os países por conta de investigações criminais e tudo tal, mas, pelo outro, também há suspeitas de interferência ou perseguição política. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a resposta da Rússia à invasão em Kursk, que aparentemente veio, ou pelo menos está começando, com o maior ataque aéreo a Kiev e outras cidades desde o início dos conflitos. O Zelensky pede desesperadamente por maior ajuda dos países europeus e da própria OTAN, e a gente tem uma polêmica envolvendo tanto o contra-ataque ucraniano que pegou em uma área de civis, inclusive num prédio em uma cidadezinha na Rússia chamada de Saratov, mas principalmente acerca de um drone Shahed 136 iraniano que entrou no espaço aéreo polonês e possivelmente caiu dentro do território da Polônia, que, lembrando, é membro da OTAN. O que será que significa, hein? Convocação do artigo 5º? Toda a OTAN se mobilizando numa luta contra a Rússia? Vamos discutir aqui no vídeo. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Hamas, que rejeita o cessar-fogo com Israel, e Hezbollah garantindo que depois dos ataques israelenses, eles podem começar a utilizar os mísseis balísticos de alta precisão. Em contrapartida, Israel alega que, na verdade, o contra-ataque nem começou e que a posição de Israel ao norte do seu território e no sul do Líbano vai mudar radicalmente. Para finalizar, a gente tem a suspeita também de uma revolução colorida na Geórgia, pelo menos segundo a interpretação da inteligência russa. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a gente teve na França, na verdade estava vindo de uma viagem do Azerbaijão em direção à França, a prisão do dono, do fundador do Telegram, que é um russo, mas tem também a cidadania europeia, chamado de Pavel Durov. Ele já é um cara um pouco polêmico, né? Tem ali os seus 39... Não que tenha muito a ver com a notícia, tá? Mas só para vocês entenderem quem que a gente está falando. Ele é um homem, enfim, de 39 anos, alega que tem mais de 100 filhos em 12 países, porque ele é doador de material genético e tal, né? Então tem um monte de filho biológico espalhado por aí. E ele, galera, dentre outras questões, é dono, né, do Telegram e fundador também. Hoje, um aplicativo que não tem mais sede na Rússia, deixar bem claro, a sua sede é em Dubai, e que tem mais ou menos 900 milhões de seguidores. E a estimativa é que até o final do ano chegue a 1 bilhão. Aqui no Brasil a gente conhece como um aplicativo que as pessoas usam desesperadamente quando o WhatsApp sai do ar, né? Não, tô brincando. O Telegram tem outras funcionalidades, tem muita gente, né, de equipe que trabalha e tal. Então, é um aplicativo de comunicação bastante relevante. E por que ele foi preso? Na verdade, o Telegram, ele já vem passando por alguns problemas em vários países, inclusive no Brasil. A gente sabe que há muita coisa que, pelo Telegram, ter toda essa capacidade de criptografia, né, só ter as informações supostamente, e quem está recebendo e quem está enviando, e ser difícil uma fiscalização um pouco maior, tem muita coisa ilícita que rola por ali. Ali a gente pode falar de várias coisas que eu não posso nem citar aqui na nossa plataforma, né, mas que coisas que vão desde tráfico, enfim, né, de entorpecentes, até imagens, por exemplo, de crianças, sabe o que eu estou falando, né? E aí, alguns países alegam, inclusive o Brasil também já alegou no passado, que o aplicativo ele não ajuda nas investigações, o que vai contra as legislações locais. Aqui no Brasil, marco civil na internet, na Europa também as suas próprias legislações, enfim. E aí, quando ele voltou ali para a França, ele foi surpreendido e ele foi preso. A gente tem que deixar bem claro, pessoal, que segundo a União Europeia, tá?
Ele não ajudou, como eu falei para vocês, em investigações de crime online que aconteceram no aplicativo, e o Macron, que é o presidente da França, falou que tudo isso faz parte da parte jurídica francesa, ou seja, não tem uma relação com a parte política da coisa, porque a gente sabe que estamos em meio a uma guerra Rússia e Ucrânia, de União Europeia e Rússia de outro lado, e não que ele seja, assim, completamente aliado dos russos, coisa que ele não é, deixando bem claro, tá? Mas, assim, é um cara, né, que, enfim, tem a sua nacionalidade, enfim, nacional Rússia. Ele alega, pessoal, então, Macron, que não teve interferência política. Mas, por outro lado, o Telegram se pronunciou também e alegou que eles sempre cumpriram todas as leis da União Europeia. Tudo o que foi pedido, eles sempre realizaram. Então, fica um pouco estranho. A gente teve aí grandes líderes da comunicação mundial alegando perseguição política, porque você coloca em debate, né? Vamos pegar, por exemplo, o WhatsApp ou qualquer aplicativo. As pessoas vão lá e falam sobre supostas irregularidades, sobre crimes que estão acontecendo. Poxa, mas as conversas são privadas ou não são? E aí o aplicativo, se ele é obrigado a fornecer as informações para cada um dos estados, cada um vai ter as suas próprias leis, entende? Então, aqui no Brasil, por exemplo, precisa. Caso seja verificado pela justiça brasileira, pode ter a quebra do sigilo e tal, e o aplicativo que não respeitar vai ser inclusive encerrado, ou pelo menos suspenso. No caso da União Europeia, a legislação parece ser bastante semelhante nesse sentido. E aí, pessoal, você é a favor da prisão do líder do Telegram? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante, está ligado ao que eu falei para vocês. Nós tivemos uma reunião na sexta-feira, no sábado, com Putin e vários líderes militares, inclusive Gerasimov, o governador de Kursk, dentre outras lideranças militares, para a resposta que ia ser dada em Kursk. Por quê? O Zelensky, a Ucrânia, invadiu um território dentro da Rússia. Isso não acontecia desde o final da Segunda Guerra Mundial, pelo menos em não tão grande escala, em 1.250 km², e continuava penetrando. A gente teve, por exemplo, já a partir dessa segunda-feira, e até mesmo no final de semana, tá? Alguns embates da Rússia que impediram novos avanços e a Rússia aparentemente cercando aquelas posições. Lembrando também que a Rússia fala que, apesar de, assim, do ponto de vista midiático, aparentar ser uma coisa super importante, a invasão em Kursk é um território que, apesar da usina nuclear, tem pouca relevância internacional e que a Ucrânia utiliza isso como um subterfúgio para não falar que está perdendo posições em Donetsk, como, por exemplo, Plovrovsk, o avanço em direção a Sloviansk e possivelmente todo com o domínio ali da região mais a leste da Ucrânia. De novo, cada um com a sua interpretação, né? A Rússia fala uma coisa, a Ucrânia fala outra. Fato é que a Rússia ela tinha prometido dar uma resposta à altura e a gente teve o maior ataque aéreo, tanto em Kiev como também em outras cidades, desde o início do conflito. A Rússia fala que uma série de equipamentos, tá, que foram destruídos, lançadores de foguetes, equipamentos militares, enfim, todos cedidos ali pelo Ocidente, tá? O principal alvo, segundo a Rússia, não foram alvos civis, embora tenham tido mortes, tá? Mas sim foram alvos de infraestrutura, principalmente infraestrutura energética. Tanto que, por exemplo, tanto pela Rússia e é admitido pelos ucranianos, a gente teve o corte do fornecimento de energia elétrica em algumas posições. E a Rússia sabe que energia elétrica, é essencial para funcionamento de cidades, de indústria, tanto indústria bélica, inclusive, né? Toda a logística do país depende de energia. Então, atacar a infraestrutura é um ponto vital. O Zelensky, ele ficou bastante irritado aparentemente com esse ataque, claro, e ele cobrou uma postura mais forte dos europeus. Ele alega que foi prometido uma grande ajuda, até com o envio do confisco dos ativos russos, ou pelo menos do lucro dos ativos russos congelados, e essa ajuda ainda não veio. Falou, por exemplo, dos caças F-16, que vão ser importantes, mas a gente fala de pequena quantidade, pelo menos até o momento, com poucos pilotos treinados para dar conta de lidar com esse equipamento. Além de tudo, ele cobrou, e aliás, a Polônia já tinha inclusive falado sobre isso, a fazer uma espécie, galera, de derrubada, fazer uma obstruição, vamos colocar assim, né, dos equipamentos russos, alegando que, por exemplo, a própria Jordânia, Arábia Saudita, Estados Unidos, Inglaterra fizeram isso quando o Irã lançou ataques contra Israel, mas que a OTAN aparentemente não tem coragem, junto com os países europeus, de fazer nenhum tipo de ataque contra equipamentos russos que estejam em solo ou espaço aéreo ucraniano. Então ele cobrou algum tipo de ação mais enérgica nesse sentido. A Polônia foi um país que já tinha falado sobre isso no passado, mas pelo menos até agora não ousou, vamos colocar assim,
destruir equipamentos russos que estejam em espaço aéreo ucraniano. A Ucrânia, talvez não exatamente como resposta a esse ataque, mas também fez um ataque contra posições da Rússia, pegando a 900 quilômetros da fronteira, numa região chamada de Saratov, que era um bairro residencial. Atingiu o prédio, também causando mortes, e a Rússia já anunciou que vai ter resposta. Mas por que eu estou passando isso para vocês? Porque apesar, de novo, do ponto de vista logístico, militar, não causar grandes mudanças, a gente fala de um espaço a 900 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, que foi atingido por um drone, ou seja, é de fato um impacto bastante significativo. Uma coisa que chama bastante atenção é porque dos vários mísseis, drones, equipamentos que foram disparados, a gente teve isso confirmado pela própria Polônia, que entrou no espaço aéreo polonês. Ele percorreu aparentemente, galera, 25 quilômetros e ele foi percebido, ele foi ali rondado, ele foi vistoriado por 3 radares poloneses. Aparentemente, depois desses 25 quilômetros, ele simplesmente se perdeu. A gente não sabe se é porque ele caiu em solo polonês, aparentemente, pelo menos enquanto eu gravo, tá? As buscas ainda continuam, ou se ele voou em tão baixa altitude que ele não conseguiu mais ser percebido por esses radares e acabou caindo em solo ucraniano. Independente do que foi, violou o espaço aéreo no país, que é a Polônia, que, aliás, tem grandes rivalidades com a Rússia e que é membro da OTAN. E aí, sempre fica aquela dúvida. Professor, quer dizer então que violou o espaço aéreo? Isso quer dizer então que a OTAN ou que a Polônia pode convocar os outros membros da OTAN e convocar o artigo 5º da Constituição? Cara, eu particularmente acredito que não, tá? Porque não foi um ataque deliberado contra os poloneses. Ou foi uma espécie de acidente, Então, sei lá, errou a trajetória, depois voltou para a Ucrânia, ou até mesmo cai em solo polonês, mas, entre aspas, sem querer. Ou foi uma espécie de provocação, mas uma provocação que sempre deixa aquela dúvida, E será que foi sem querer? Será que foi de propósito? Não acho que seja motivo suficiente para a OTAN e todos os seus membros, de fato, realizarem uma aliança e um ataque conjunto contra a Rússia que culminaria numa guerra nuclear, uma queda de um drone, entende? Que não teve, pelo menos, não impactou em nenhum local importante. Mas, de fato, galera, chama atenção e deixa aquela dúvida, se foi sem querer ou foi um ato de provocação dos russos. Dá aquela testadinha na OTAN. E aí, pessoal, o que você acha, hein? Putin fez de propósito? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, bem relevante, está ligado aos conflitos do Oriente Médio. Há, sim, grandes preocupações. A gente percebe, por exemplo, o próprio Brasil recomendando que as cidadãos brasileiros que estejam ou no Líbano ou Israel, saiam dali, que não haja mais viagem para esses 2 países, pelo menos não nesse momento, e a própria Jordânia, galera, expressou preocupações e pediu, por favor, para que a resolução 1701 da ONU seja respeitada, que é a resolução que fala sobre a linha limítrofe entre Líbano e Israel, para que, de fato, deixem de ter retaliações, ataques do Líbano, ou principalmente do Hezbollah, em direção a Israel e vice-versa, tá? Por quê? Porque a Jordânia é um dos países, entre aspas, mais neutros na situação. Não gosta de Israel, vamos ser sinceros, tá? Mas também, por exemplo, quando o Irã disparou equipamentos contra os israelenses, a Jordânia defendeu Israel desses equipamentos. Não porque gosta de Israel, mas porque não quer que o seu espaço aéreo seja violado, inclusive por equipamentos persas, entende? Só que daí, se tiver um novo ataque do Irã, ou um ataque da Síria, ou coisa que o valha, e aí a Jordânia ela também vai continuar com esse ponto de vista neutro, então aparentemente a Jordânia está um pouco incomodada com a possível escalada da violência do Oriente Médio, que aliás é uma coisa que a ONU ela também manifestou preocupações. A gente teve Israel fazendo uma espécie de ataque preventivo porque o serviço de inteligência israelense, o Mossad, ele percebeu que uma série de foguetes seriam disparados contra Israel e a gente teve uma série de destruições, uma série de ataques em mais de 40 pontos diferentes. 100 caças foram mobilizados nessas ações israelenses. Só que o Hezbollah também disparou cerca de 320 foguetes contra o território israelense, alegando que também era somente contra pontos militares, por exemplo, contra o Iron Dome e outras posições. O Benjamin Netanyahu, ele deixou bem claro, galera, que nesse momento, tá, os ataques contra o Hezbollah, eles não são o fim da história, porque eles vão interceptar todos os drones e foguetes que foram lançados e eles estão dispostos a mudar a história do norte de Israel, alegando que o norte de Israel é uma região de intensa insegurança para os moradores que ali estão, alegando que o Líbano passa um certo, entre aspas, pano para a existência do Hezbollah, que a Síria também trata Israel como inimigo, por conta de disputas, Fazenda Shiba, as colinas do Golã,
tanto o Hezbollah quanto o próprio governo do Bashar al-Assad fazem parte do chamado eixo da resistência, que é a eliminação do Estado de Israel, então Israel alega que não se sente seguro naquelas posições. O Hezbollah, óbvio que ficou incomodado com esse ataque preventivo, vamos colocar assim, de Israel, e anunciou que já que Israel está se mobilizando tão fortemente, que eles podem começar a utilizar mísseis balísticos de alta precisão. E a gente tem que deixar bem claro que uma coisa é você usar foguetes para fazer ataques. Cara, de verdade, Israel se defende muito bem com Iron Dome e tudo tal, né? Mísseis balísticos de precisão, a gente fala de um passo além, né? Um passo a mais, que pode dar uma certa preocupação para pontos aí vulneráveis do Estado de Israel. Ou seja, aparentemente, pessoal, o conflito está escalando bastante. Até porque o possível acordo de paz, ou pelo menos o cessar-fogo, que seria estabelecido entre Israel e Hamas, aparentemente não deu certo. O Hamas, ele rejeitou as condições que foram propostas por Israel. Um dos pontos, por exemplo, está acerca do corredor Filadélfia, que é um ponto entre Egito e faixa de Gaza, que Israel aparentemente não quer tirar os militares ali, e a própria questão do futuro da faixa de Gaza. Vai ter uma administração própria, com domínio militar próprio dos árabes? Ou será que Israel vai querer manter o domínio militar da faixa de Gaza e uma espécie de governo de coalizão entre alguns árabes que Israel considerar que são mais moderados e Arábia Saudita, Emirados Árabes? A gente não sabe, galera, exatamente o que vai ser. Outra coisa, aparentemente, no acordo de paz, estava estabelecido que quando os deslocados que Israel deslocou, né, ali em direção ao sul, próximo em Rafah, quando eles voltarem para suas posições, Israel quer fazer uma triagem muito especial em cada um deles. O Hamas considera que isso é um abuso contra os palestinos que estão na faixa de Gaza, ou seja, sem acordo. Com o aumento das tensões, não prevejo boas notícias para os próximos dias. E para finalizar, pessoal, a gente teve também o caso da Geórgia. A Geórgia, ela vai passar por eleições parlamentares agora no dia 26 de outubro. E aparentemente o sonho georgiano, que é um partido político, vamos colocar assim, que o Ocidente enxerga com um pouco mais de pró-Rússia, né, mais favorável aos russos, é o grande favorito. A Rússia, vendo isso e sabendo que a Geórgia tem embates históricos com a Rússia, você pega a região da Ossétia do Sul, a região da Abcásia, e os Estados Unidos têm interesse que a Geórgia tenha um alinhamento maior com o Ocidente, talvez no futuro até faça parte da OTAN, tudo tal, pode estar liderando, segundo a Rússia, uma espécie de revolução colorida. A Geórgia passou por uma polêmica bem grande, porque recentemente a gente teve, por exemplo, a aprovação da lei que ONGs ou meios de comunicação que recebam algum tipo de financiamento estrangeiro deixem isso bem claro, bem explícito, o que violaria a soberania e a questão, né, da privacidade das informações e até impediria no futuro o ingresso da Geórgia para a União Europeia. Então isso já foi um ponto de manifestação, de debates entre aqueles mais pró-Rússia, aqueles mais pró-União Europeia. Aparentemente, como o sonho georgiano é o grande favorito, segundo a Rússia, tá? A inteligência percebeu que os Estados Unidos já estão financiando ONGs, partidos políticos, para fazerem manifestações pós-derrota, alegando que eles não vão aceitar o resultado das eleições, vão alegar fraude eleitoral e ainda vão se manifestar de maneira violenta no país, fazendo a polícia também se manifestar de maneira, ou reprimir, né, as manifestações de maneira violenta e culminando com uma possível revolução na Geórgia, ou seja, uma revolução colorida, quando os americanos vão lá e financiam partidos políticos, movimentos de oposição, enfim, com manifestações para tirar governos mais pró-Rússia e colocar governos mais pró-Ocidente. E aí, pessoal, será que isso vai de fato acontecer na Geórgia ou não passa de desculpinha para uma possível eleição fraudada pró-Rússia? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.